Fala pessoal, todos bem? Sejam bem-vindos, eu sou o William Godoy. Já convidando vocês, cara, para deixar o like, se inscreverem no canal, muito importante a participação de vocês. Para quem não conhece o canal, seja muito bem-vindo. Por aqui a gente debate notícias, informação, análise tática e opinião sobre o nosso Flamengo, beleza? Então chega junto e aperta o botão vermelho aí de inscrever-se, cara, seja bem-vindo. Bom, é a grande pergunta, né? Qual é o nome ideal? Quem é o ideal? Qual o técnico ideal para o Flamengo? Claro que vocês têm feito bastante essa pergunta. Óbvio, né, que passa por muita curiosidade. Agora o novo Flamengo, quem sabe, para esse 2022, e vários desses nomes, a gente falou já bastante sobre eles, vou colocar até alguns links aqui para você. Carvalhal, falando sobre eles, falamos sobre o Vilas Boas. Ontem, né, a gente trouxe um vídeo falando sobre o Marcelo Gachardo. Eu, cara, obviamente pergunto, quem é o ideal? Pois bem, cara, primeiro que essa palavra do quem é ideal, ela não é ela não é mais recomendável, porque vamos ser sinceros. No contexto de hoje, o Flamengo, como que a gente tem visto no dia 30 de novembro, que é o dia que eu tô gravando esse vídeo, no contexto de hoje, nenhum desses três técnicos é o ideal. Porque o técnico ideal pro Flamengo no contexto de hoje é um milagreiro, não é um técnico, né? É o amadorismo, é a desprofissionalização, é a fanfarronice. O que você pode ter absolutamente a certeza de que esses três não fazem esse tipo desse técnico. A gente tá falando de técnico curioso, porque eles são diferentes, experiências profissionais diferentes. São três caras até meio que acessíveis. Se vocês digitarem o nome deles e procurar entrevistas, vocês vão achar. Entrevistas do Vilas Boas, quando passou pela Inglaterra também, em Portugal. O próprio Gachardo fala muito na Argentina, com a imprensa. Então vocês vão ver até que experiências pessoais deles são diferentes, mas eles têm contexto muito parecido. E aí a gente também tem que entender o contexto de hoje do Flamengo. Qual desses três técnicos poderia perder um campeonato estadual, ser eliminado nas oitavas de final da Copa do Brasil e não ser mandado embora? Porque primeiro também tem a omissão de muitas pessoas e a intromissão de várias outras tantas. Então fica de fato muito complicado hoje você no Flamengo. Agora tem um ponto que ele é importante. Os três, seja o Gachardo, o Carvalhal e o Vilas Boas, eles têm uma equipe. É necessário, cara. Isso é o ideal. O técnico do Flamengo, ele tem que ter uma equipe. Se o Flamengo faz um contato a um treinador e ele fala assim, eu não tenho, são só dois, o Flamengo tem que falar pra ele. Então traz mais uns três, traz mais porque a gente precisa. É uma necessidade. É uma necessidade. O Gachardo, como a gente falou ontem, né, ele já trabalhou com 20 pessoas no Rio. Obviamente eu não ia trazer essa turma toda, trazer um ônibus lá de Buenos Aires. Mas ele tem 5, né, ele trabalha com 5 pessoas, videoanálise, 2 analistas, um preparador físico, preparador de goleiros, então no mínimo ele teria 5. O Carvalhal trabalha também com 5, já trabalhou com 6, hoje ele trabalha com 5 pessoas na comissão dele. E o André Vilas Boas também trabalhava entre 6, 7 profissionais. Agora ele tá desempregado, né, ele tá sem clube. Mas é um cara que também trabalha, tinha uma equipe, até o seu auxiliar, o Vitor Pereira, hoje também é treinador e tal. Inclusive sobre o Vilas Boas, vamos lá, vamos falar sobre ele. A gente já falou sobre ele, mas vamos repetir alguns pontos, é bom que a gente deixa tudo enxuto a um vídeo só sobre o Vilas Boas. Olha a característica, é um cara que hoje está sem emprego, né, ele tá só lá fazendo o hobby dele da vida dele, que é o automobilismo, barato, né, o cara ele é bem desapegado. O Vilas Boas, quando você vê a entrevista dele, ele é bem desapegado. Ele é um cara que iniciou muito novo no futebol, é um cara que, de uma certa maneira, por não ter sido um jogador, ele foi contra esse corporativismo que tem das escolhas do treinador, ele desgastou o futebol, ele é um cara que tá meio que desgastado, ele até fala da questão dessa rivalidade, dessa, em aspas, insanidade do futebol. Então é um cara desapegado, e eu acho muito curioso, até um capítulo que tem o Olympique de Marseille, o trabalho dele mais recente, que ele brigou ali meio com o elenco e falou, eu vou embora, hein? Assim, pegou, e aí o pessoal ficou aqui, pô, vai mesmo, então, assim, ele é um cara desapegado. É um bom treinador? Óbvio, a gente tá falando de 3 bons treinadores, tá? Agora, do nada ele pode chegar aqui e falar, isso aqui não é o que eu tava esperando não, valeu galera. E agora falando sério, o Flamengo não pode isso. O Flamengo vai ter que contratar um técnico que não dá pro cara pegar as malas na semana seguinte, ir embora e o Flamengo não sabe o que fazer. Não dá pra isso ser dito. Então o Flamengo não vai poder, vai ter que de fato ser um projeto, vai ter que ser um projeto, um desenvolvimento que não poderá ser influenciado apenas por resultado e poderá ter convicção, tem que ter convicção. Taticamente, o Vilas Boas joga no 4-3-3, né? Gosta de jogar mais no 4-3-3, um cara que forma muito losangos pelos lados, já jogou com 3 defensores atrás, é um cara bem versátil, mas eu diria assim que é mais um 4-3-3, né? Ele trabalha mais assim num 4-3-3, ele fez um excelente trabalho no Porto, né? A gente está falando há cerca de 10 anos, depois passou pela Inglaterra e tal. A grande vantagem dele sobre o Carvalhal e o
sobre o Carvalhal e o Gallardo. Ele enfrentou os melhores, porque ele esteve entre os melhores. Apesar dele não ter conseguido os resultados na Premier League, o cara enfrentou os melhores. O cara esteve enfrentando o Chelsea, o cara esteve no Chelsea, esteve no Tottenham. Então, assim, é um cara que está acostumado, Champions League, é um cara que está acostumado a grandes competições, a grandes jogos, a grandes experiências, né? O Carvalhal, treinador português, ele teve experiências também na Inglaterra, teve experiências também na segunda divisão, na Championship, em Portugal. Nunca pegou um time assim protagonista, mas conseguiu com que as suas equipes fossem, digamos, protagonistas, né? Então, assim, ele é o mais camaleônico dos três, na minha opinião, é mais versátil. Você pode assistir um jogo do Carvalhal, dependendo do contexto, ele vai colocar 5 caras lá atrás, faz um 5-4-1, faz um 3-4-3, faz um 4-2-3-1. Ele é bem camaleônico, e ele, assim como o Gallardo já falou, não vamos ficar presos a esquemas, a números, a sistemas. E aí, quando você dá uma olhada, dá uma estudada no jogo dele, é exatamente isso. Então, esteve no Rio Ave, num contexto que ele é inferior, ele faz uma nova estratégia, é um cara de muita metodologia, né? Como a gente falou. É, em aspas, um professor. Resta saber se os jogadores do Flamengo querem ser alunos. Desconfio, não vamos ser todos, tá? Mas é um cara que tem uma experiência, tem muita metodologia, falam muito bem dos treinamentos do Carvalhal, é um cara de metodologia, é um cara científico, e aí é um dos destaques lá em Portugal. Contudo, infelizmente, ainda não pegou, né, um Porto, um Sport, um Benfica, que ia ficar mais evidente o trabalho dele, mas é um excelente trabalho, sem dúvida. E a gente fala desse cara mais próximo, que é o Marcelo Gallardo. Assim, eu acho que é escancarada a competência dele. O torcedor do Flamengo que não reconhece ou não enxerga, eu acho que ele tem que rever o jogo da final de 2019. Talvez ele estava bêbado e ainda obviamente não viu. E tá certo, vê bêbado mesmo. Eu também queria ter me embriagado naquele jogo. Eu ia sofrer muito menos. Cara, o cara tá 2 vezes campeão da Copa Libertadores, chegou numa decisão perdendo os acréscimos. Assim, um multicampeão. Sabe pra caramba de futebol sul-americano. A grande vantagem dele para os outros é a proximidade. Essa proximidade dá a ele uma experiência profissional de, por exemplo, ele vai enfrentar um Real Potosí na Libertadores, ele sabe o que está enfrentando. Ele vai enfrentar um Santos, um Atlético Mineiro, ele sabe o que está enfrentando. Diferente de um cara que vai ter que vir, vai ter que estudar o que eles conseguem, obviamente, tanto o Carvalhal quanto o Vilas Boas, mas ele já está um pouco mais familiarizado, inclusive, com o time do Flamengo. Ele sabe bem ali quem é quem, ele sabe ali a dupla de ataque, ele sabe. E aí, falando de dupla de ataque, o Marcelo Gallardo, para quem quer resgatar coisas de Jorge Jesus, ele também utilizou o 4-1-3-2. Mas assim como o Carvalhal já falou que negócio de número e sistema, não, que o time é famoso, né? Defensores atacam e atacantes defendem. É uma verdadeira unidade, uma única unidade. Então é um cara também que tem bastante experiência, acabou construindo a sua carreira num único clube, ainda não furou a bolha para ir para a Europa, é o que eu falo, repito, azar da Europa, mas também é um cara capacitado. Agora, o meu grande ponto. Quem teria o maior controle sobre esse elenco no contexto atual? Isso que é o ponto, cara. Não adianta jogar no 4-2-3-1, 4-3-3, não adianta o esquema tático se não tiver essa questão da gestão. E olha, isso tá pesando bastante, porque eu vou lembrar para vocês um capítulo. Lembra que teve um treinador que falou que o time estava disperso, que os jogadores não estavam prestando atenção na sua preleção, nos quadros, no esquema tático? Perfeito. Aí lembra que esse treinador, certamente ele ficou irritado, ele falou assim: vocês não vão ganhar a Libertadores com sorte novamente. Se lembra o que aconteceu quando apareceu essa notícia? Qual foi a notícia? Domi critica jogadores e diz que não vai ganhar novamente. Qual foi a sua atitude? Criticou o Domi. Ninguém levou para o contexto que os jogadores estavam dispersos, que os jogadores não estavam prestando atenção numa preleção tática. Olha como foi grave. Mas, logicamente, até mesmo com a memória afetiva, e obviamente você vai proteger o jogador ou você vai proteger um técnico que acabou de chegar, que mal estava dando resultado? Proteger o jogador favorito? Então, amigo, o buraco é muito mais embaixo, não é mesmo? Então, vamos lá, vamos ver. É difícil de responder essa questão do ideal, porque o contexto. Não existe treinador ideal no contexto atual do Flamengo. Tá certo? Forte abraço pra vocês, continue se cuidando, a gente vai se vendo, se falando. Um abraço.